Evangelista Norberto Chiavarelli, eu venho trazer uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje a mensagem se encontra com o texto base no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30, que dizem assim: o cabeçalho do texto é a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus amados, aqui essa mensagem é uma parábola. Jesus, ele rodeado por muitas pessoas, com seus discípulos, propôs uma parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa imaginária ou verdadeira, que se apresenta com o fim de se ensinar uma verdade. E Jesus usava parábolas e somente os simples de coração compreendiam o que ele falava. E quando eles tinham dúvidas, eles procuravam o Senhor para entender o que o Senhor havia explicado, havia falado. E Jesus fala de si mesmo, se referindo ao homem que semeia a boa semente no campo. O campo, quem é o campo? É o mundo, é a terra onde nós vivemos. Jesus diz que os homens dormindo, ou seja, distraídos, inocentes, não percebem que o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. Ou seja, Satanás coloca seus filhos no meio dos filhos de Deus, os filhos de Deus que são o trigo. E Satanás coloca o joio, seus filhos, na terra, porque ele traçou um plano. E esse plano é que os seus filhos lutem contra os filhos de Deus. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que é uma semeadura da semente de Satanás paralela à da palavra de Deus. Ou seja, o campo é o mundo e as boas sementes são os fiéis do reino. O evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. E Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo para se contraporem à verdade divina. Ou seja, quando Satanás viu que Deus estava colocando homens aqui no mundo, aqui na terra, Satanás também, ele tendo esse poder, ele também colocou homens aqui na terra, ele influenciou homens aqui na terra, ele entrou em famílias, ele se infiltrou em famílias e criou religiões, formas de adorar a falsos deuses. As pessoas passaram a venerá-lo, a fazer a vontade dele, Satanás. E isso se perpetuou. Até os dias de hoje, nós vemos pessoas que fazem a vontade do inimigo. E a obra principal dos emissários de Satanás no reino dos céus, na presente era, no momento que nós estamos, é solapar a autoridade da palavra de Deus, né? É promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Cristo falou, numa ocasião, de uma grande confusão entre o seu povo por causa desses ensinamentos que traziam confusão no meio do povo de Deus. né? Os verdadeiros crentes, na realidade, eles precisam estar atentos
a essa situação. E nós observamos aqui na palavra do Senhor, quando Jesus diz em determinado momento, os servos do pai de família vão até ele, né? Os servos do pai de família vão até Jesus e se queixam da presença do joio entre eles, né? Nós podemos trazer para os dias de hoje, aqui para nós que estamos na igreja, é o mesmo que muitas vezes nós falamos para Deus: meu Deus, por que tem tanta gente perturbada dentro da igreja que nós sabemos que eles não te amam, eles não te servem, Senhor? Mas o Senhor dá uma resposta para os discípulos e diz que era necessário que houvesse o joio no meio do trigo. Ou seja, era necessário que eles estivessem no meio, os falsos filhos de Deus e os verdadeiros filhos de Deus convivessem, estivessem juntos. Era um plano de Deus, é o propósito de Deus. E os discípulos, eles ouvindo todo esse ensinamento do Senhor, eles não compreenderam nada, porque era por parábolas, não é? E Jesus ele estava alertando a todos os cristãos que nós teríamos dentro da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que estavam com sinceridade para com Deus e pessoas que estavam contra Deus, pessoas que não amavam a Deus, pessoas que não serviam a Deus. E Jesus diz que os servos do Senhor propôs arrancar os joios de dentro da igreja, né? De dentro do meio do campo, né? Trazendo para a igreja exatamente isso. Houve uma revolta, vamos dizer assim, há uma revolta da parte de muitos cristãos quando eles veem pessoas praticando coisas abomináveis dentro da igreja. Mas qual é o ensino que o Senhor nos dá? Que nós não temos que tirar essas pessoas não, mas que nós temos que deixá-las no nosso meio, né? Para que haja uma diferenciação entre aqueles que são servos de Deus e aqueles que não são servos de Deus. E Jesus mostra que há uma diferença brutal entre esses, entre os que servem a Deus, os que não servem, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Pois haverá um dia chamado por Jesus como o dia da ceifa, o dia em que o próprio Senhor Jesus Cristo enviará os seus ceifeiros para separarem primeiro, em grupo, todo o joio. O joio na sua totalidade será lançado no fogo, disse Jesus. Ou seja, os ceifeiros são os anjos do Senhor. Jesus enviará anjos aqui na terra para arrancar os falsos crentes do meio dos crentes e todo ímpio da terra, todo homem ímpio, todo homem que não acredita em Deus, que não serve a Deus, que não busca a Deus, o verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo. E os anjos virão e arrancarão essas pessoas, arrancarão o joio de toda a face da terra e os lançará no fogo. Esse evento ocorrerá após os 7 anos de tribulação a qual a igreja vai passar. E nós estamos muito próximos desses 7 anos. Esses 7 anos estão para chegar. Em seguida, o trigo será ajuntado também pelos anjos de Deus, recolhidos para o celeiro do Senhor, ou seja, os cristãos verdadeiros, aqueles que seguem ao Senhor Jesus, aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que amam ao Senhor Jesus, aqueles que não duvidam do Senhor Jesus e da sua palavra, esses serão resgatados para o reino de Deus, para o paraíso, aleluia. E agora, meus amados, como detectar os joios? E nós vamos dizer aqui, nós vamos dar aqui algumas dicas para que vocês detectem quem é joio dentro da igreja. É muito simples, é muito simples. Por exemplo, os joios odeiam serviços em que não aparecem. Por exemplo, eles não gostam de lavar banheiro, eles não gostam de fazer serviços que são considerados aos olhos deles como serviços que vêm a humilhá-los. Eles não querem ser humilhados, eles não se humilham, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Outra coisa, eles fazem de tudo para estarem diante dos holofotes, querem muito prestígio, fama, custe o que custar, mesmo que tenham que prejudicar aos outros. Outra característica desse grupo, colocam dúvidas acerca da inerrância das Escrituras, gostam de criar
novos ensinos, novas doutrinas, distorcendo a verdade revelada por Deus. Uma outra característica, são fofoqueiros, maldizentes, traiçoeiros, jogam irmãos contra irmãos. Outra característica, não são submissos a Deus e não seguem as orientações dos seus líderes. Mais uma característica, odeiam serem exortados, chamados à atenção, odeiam conselhos, enfim, eles não são ovelhas, eles são bodes e são cabras. Você já experimentou tosquiar um bode ou uma cabra? Com certeza ele vai te dar foice, vai te dar coice, vai te dar muito coice. E você vai cair no chão e ele vai pisar em cima ainda. Agora, como reconhecer quem é trigo dentro da igreja? Quem são os verdadeiros cristãos? Primeiro, eles fazem qualquer serviço na obra de Deus, lavam banheiros, arrumam cadeiras e não se preocupam com os comentários alheios. O verdadeiro cristão, o trigo, tem visão de crescimento do reino de Deus. Ele tem paixão por ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Outra característica do trigo, não se preocupa com o reconhecimento do seu nome por parte dos homens. Ele só quer servir a Deus e agradar a Deus. Outra característica do trigo, dos crentes fiéis, dos cristãos fiéis, os trigos defendem as escrituras sagradas com todas as forças, combatendo heresias e falsos ensinos e doutrinas de demônios. Outra característica, os trigos aceitam a exortação, conselhos, opiniões e não se rebelam. Outra característica, os trigos se esforçam para que haja união e boa convivência entre os irmãos. Enfim, os trigos, os verdadeiros cristãos, são como ovelhas, mansos que reconhecem a voz do seu Senhor e não se desvia do caminho e não se rebelam contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é muito claro, fica muito claro isso. O Senhor Jesus Cristo fazendo uma grande diferença entre aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Deus é muito claro quando diz que ao criar o mundo, nessa mensagem a gente percebe isso. Deus povoou essa terra com seus filhos, mas Satanás, sempre invejoso, também povoou com os seus filhos. E desde o início da fundação dessa terra, até os dias de hoje, nós temos essa luta, temos essa guerra entre o bem e o mal. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro para todos vocês. Os crentes fiéis devem sempre vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrando coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. Meus amados, Satanás ele não para, ele está sempre trabalhando contra a igreja, contra os cristãos, contra a palavra de Deus, contra as famílias. Nós temos visto nos últimos dias a afronta ao Senhor Jesus Cristo, afronta às famílias, afronta aos bons costumes, afronta aos conservadores, mas isso já era previsto pelo Senhor. Nós sabemos que isso teria que acontecer, para que se cumprisse as Escrituras. Portanto, meus amados, fiquem firmes com o Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenham prazer nas coisas do Senhor Jesus Cristo. Tenham alegria em servir a Deus. Tenham alegria, tenham desejo. É muito importante você ter o desejo de servir a Deus, de buscar a Deus, de ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Você tem que ter o desejo de ganhar almas para o Senhor, de falar do Senhor, porque o mundo está de cabeça para baixo, mas nós precisamos de homens e mulheres que se dediquem na obra do Senhor, que se dediquem às coisas do Senhor. Nós precisamos orar a Deus, pedir forças a Deus para que a inveja, o ciúme, a arrogância, o orgulho não tomem conta dos nossos corações, que a preguiça não tome conta das nossas vidas. Nós temos que ter mais alegria em Deus, alegria em servir a Deus, alegria em buscar as coisas de Deus. Essa palavra eu deixo para todos e eu recebo aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos no YouTube
E eu peço a todos vocês para que curtam a mensagem, para que a mensagem possa ganhar corpo e possa ser expandida. E também que vocês possam se inscrever no canal, para que o canal possa crescer. E ativem o sininho também, para que vocês recebam as notificações de todas as mensagens que forem gravadas e forem divulgadas aqui no canal. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.